Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Hoje eu queria dividir uma coisa com vocês, antes da gente começar a nossa leitura. Hoje é dia 14 de setembro, então hoje está fazendo 6 meses que nós estamos com as atividades da nossa casa suspensa e viemos aqui para a internet. Então, viemos primeiro com os evangelhos, as palestras, que ocorrem às quintas e aos sábados, e depois a gente criou esse momento, que é o nosso momento de conversa, que a gente separa todos os dias, Então, graças a vocês que estão nos acompanhando, a gente continua com esse trabalho das nossas palestras, então a gente consegue levar um pouquinho de esperança até a casa de vocês. Então, a nossa gratidão para cada um de vocês que assiste o Evangelho conosco. Então, como todos os dias, nós nos encontramos nesse horário. É um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. E o capítulo de hoje é o capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Deus, em sua prudente sabedoria, só revela as verdades gradualmente, pois sabe quando a humanidade está madura para recebê-las. Ele mantém o conhecimento reservado e não debaixo do alqueire. Já alguns homens, quando possuem esse conhecimento, tratam de escondê-lo do povo, com o objetivo de dominá-lo. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram os seus mistérios e não permitiram que eles fossem revelados. Enquanto essas religiões permaneceram atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O homem foi, gradativamente, aumentando seus conhecimentos e a sua capacidade de entendimento. Hoje quer conhecer os mistérios a fundo, pois não aceita mais uma fé que contraria a sua observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não existe nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo o que ainda está oculto será um dia descoberto, e aquilo que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais adiantados, à medida que estiver mais evoluído. Aqui na terra, o homem ainda se encontra em meio a um nevoeiro. Então, Jesus, quando esteve aqui, ele falou que nada deve ficar escondido, que tudo tem que ser revelado. E a gente sabe que conhecimento guardado a 7 chaves não serve para nada, Não serve porque o que adianta eu saber alguma coisa e só eu saber? O dia que eu morrer, esse conhecimento vai se perder, porque eu não passei para ninguém. Isso vale em tudo na nossa vida, tudo. Deus permitiu que aos poucos fossem revelados os mistérios. Então começou lá com Moisés, depois de Moisés veio Jesus, depois de Jesus veio o Espiritismo, cada um trazendo um pouquinho de conhecimento. Isso a gente está falando só dos nomes mais conhecidos, mas se a gente olhar lá da época da pré-história, que foi quando os homens surgiram e vai vindo para cá, a gente vai vendo que cada civilização que chegou aqui, que foi nascendo, conforme foi evoluindo, as pessoas foi trazendo mais conhecimentos. Só que sempre de acordo com o que a gente está preparado para entender. Se a gente não está preparado, não vai adiantar nada chegar ao conhecimento. Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos, depois Jesus veio organizando a questão dos 10 mandamentos, simplificando e deixando mais claro para o povo e para a gente também. E depois veio o Espiritismo pegando aquilo que Jesus falou e tirando alguns véus
que a gente ainda não entendia. Porque Jesus falava as coisas mais por parábolas, para que o povo entendesse, mas ali naquelas parábolas estava um conhecimento que ainda era oculto. Quando ele falava muitas moradas na casa do meu pai, a gente não entendia. Hoje a gente sabe que seria muita pretensão nossa, como seres filhos de Deus, sabendo que Deus criou um universo gigantesco que só existisse vida aqui, que os outros mundos não fossem habitados. Hoje a gente sabe que a gente só tem, a gente morre só o corpo físico, o espírito continua a sua caminhada. Então a gente foi entendendo várias coisas de acordo com a nossa evolução. E para frente, daqui para frente vão vir mais conhecimentos. Se a gente comparar hoje as nossas crianças e comparar quando a gente nasceu, como é diferente. Eu lembro que quando a minha irmã nasceu, a minha mãe deixava o quarto no escuro, então ela colocava um saquinho de papel, aquele saquinho de pão, sabe? Saquinho de pão na lâmpada, para não ficar claro, porque senão a minha irmã poderia ficar cega se visse a luz. Porque ela achava que se fosse assim, se a criança tivesse contato direto com a luz muito forte, poderia ficar cega. Era um hábito do povo mais antigo. E minha mãe trouxe isso. Hoje as crianças pequenininhas, a gente vê crianças já mexendo no celular com 1 ano de idade. A gente vê que as crianças estão quase falando. Tem criança que nasce com dente. Então a gente vê essa evolução. E para frente a gente vai ver mais evolução ainda, porque vão chegar aqui na Terra espíritos mais evoluídos para ajudar a gente a evoluir também. Então a gente tem que estar aberto para isso, aberto para esse conhecimento. Entender que Jesus, que Deus só vai permitir que a gente saiba as coisas no momento certo. Quando a gente lê alguns livros do André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, que é um livro que eu estou estudando junto com o pessoal da AME, tem alguns pontos que a espiritualidade coloca assim, vocês ainda não estão preparados para entender isso. Por quê? Porque a gente não está realmente. Mas lá na frente a gente vai entender. Quando a gente lê os livros do André Luiz, a gente vê pontos que tinham lá no nosso lar, são coisas que aconteciam lá que a gente vê hoje. Então, aparelhos que tinham lá naquela época, que foi escrito o livro em 1940, que a gente vê surgindo hoje aqui pra gente. Porque aqui na Terra é uma cópia simplista do que é o mundo espiritual. Porque aqui é só uma passagem, a gente está só passando. Então, a gente tem que entender que no momento certo nós vamos ter várias outras informações esclarecidas, mas para isso a gente tem que estar de mente e coração aberto e a gente também tem que estar aprendendo. A gente tem que entender que tudo na vida é questão de aprendizado. Tudo na vida é questão de estar com os olhos abertos, o coração aberto e a mente aberta para entender, para ver nos pequenos detalhes como Jesus está conversando com a gente, como Deus está mostrando as coisas para a gente, como está mostrando que esse universo é lindo e que nós estamos em evolução. Nós não nascemos para ficar parados, nós nascemos para evoluir. E é isso que esse capítulo nos mostra, né? Então, por que Jesus falava por parábolas? Ele falava por parábolas para o povo daquela época entender. E a gente já passou mais de 2000 anos, então o que a gente tem que fazer com as parábolas de Jesus? Ler, entender o conceito e tentar colocar o conceito das palavras de Jesus na nossa vida. Aonde que a parábola do samaritano vai entrar na minha vida? Aonde o da mulher adúltera vai entrar na minha vida? Aonde que a candeia embaixo do alqueire vai entrar na minha vida? É isso que a gente tem que colocar os ensinamentos do Cristo na nossa vida para virar uma prática, porque as parábolas elas são atuais, só que a gente tem que ter a vontade de entender o que está escrito ali e falar assim, bem, o que está escrito aqui eu posso colocar como na minha vida, porque sempre vai estar atual o ensinamento. O Espiritismo não veio mudar nada, veio clarear. Tanto que quando a gente pega uma parábola, tem a parábola de Jesus e daí tem uma explicação da doutrina espírita, na visão da doutrina espírita, como a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. Então eu acho que essa parte do Evangelho ela vem nos dizer isso. Entenda o porquê existem as parábolas e como ela pode entrar na sua vida para o seu crescimento moral.
porque Jesus ele veio mostrar pra gente que nós temos que crescer moralmente. Temos sim que ter o intelectual desenvolvido, ou seja, a gente tem que aprender as coisas aqui na Terra. Então a gente tem que aprender o que existe por aqui. Então eu falo que nunca é tarde para aprender. Então, por exemplo, se você não sabe ler, por que não começa a tentar aprender? Se você tem vontade de cozinhar, por que não vai aprender? Se você tem vontade de andar de bicicleta, por que não vai aprender? Então a gente tem que ser curioso nessa vida, porque isso vai nos dar conhecimento e vai fazer crescer algumas habilidades na gente. Mas fora isso, a gente tem que crescer moralmente mudando as nossas visões da vida, sobre os sentimentos que nós carregamos dentro de nós, parar de ser tão egoísta, de ficar julgando as pessoas, melhorar os sentimentos bons que a gente tem. E a gente tem um guia assim perfeito, que é o Evangelho do Cristo, para a gente se basear. Eu sempre falo que o Evangelho é assim, aquele momento que a gente está no desespero, sabe, que o perrengue está triste, abre o Evangelho ao acaso, a resposta da dúvida que você tem, do problema que você tem, vai estar ali. É como se Jesus estivesse conversando com você. Eu faço isso sempre que meu coração está apertado. Então, o guia para melhorar a nossa moral é aqui no Evangelho, é onde a gente vai encontrar força para a gente seguir em frente. Mas a gente sempre tem que colocar em prática, porque não adianta nada a gente ler, a gente assistir palestra e continuar na mesma. Essa reforma, essa mudança é pedido todos os dias para a gente. É necessário a gente fazer essa mudança. Então, eu acho que é isso que esse capítulo vem nos dizer e a gente entender bem as parábolas de Jesus, que é o que esse capítulo pede para a gente. Entender porque tudo tem o seu tempo aqui na Terra também. Então, o que a gente não entende hoje, respira e procura que lá na frente vai ter a resposta. Então, às vezes a gente está passando por um sofrimento hoje, aguarda, faz uma oração, pede a Deus que a resposta daquela dificuldade que está vivendo no dia a dia, ela vai aparecer no momento oportuno. Então, eu acho que é isso que esse capítulo quer nos dizer. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. E esse amor que nós sentimos no nosso coração possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que esse amor aumente a fé e a esperança no coração de todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais, que possam encontrar o equilíbrio, que possam fortalecer a fé e a esperança em dias melhores. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão em sofrimento, que estão em locais onde existe guerra, aonde existe fome, aonde existe sede, aonde estão os refugiados, que todos possam encontrar mãos amigas para auxiliá-los. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão em situação de rua, que também possam encontrar pessoas amigas para ajudá-los nesse momento. Pedimos também que envolva todos aqueles que estão nos asilos e nos orfanatos, que eles possam ser cuidados com amor, com carinho. Pedimos, Pai, que olhe por todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, prontos-socorros e até mesmo nos seus lares, que sejam envolvidos numa luz de amor, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliá-los, fortalecendo seu corpo físico e espiritual. Pedimos também pelos seus familiares, que possam fortalecer a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que olhai por todos os profissionais da saúde, aqueles que cuidam direto ou indiretamente dessas pessoas enfermas, que eles possam continuar essa caminhada com carinho, com amor, e que seus familiares, nos seus lares, também possam receber um pouquinho de amor, de fé e de esperança. Pedimos, Pai, que olhai por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que possam ser encaminhados para locais de refazimento e que seus familiares possam ser consolados, possam entender esse momento difícil, que possam ter fé e esperança no futuro. Que esse amor envolva todo esse planeta. E se nós soubermos de alguém que está precisando de um pouquinho mais de amor,
Vamos imaginando essa pessoa sendo envolvida num abraço bem gostoso, que possa fortalecer seu corpo físico e espiritual, aumentando a sua fé, a sua esperança em dias melhores. Que esse amor envolva todas as pessoas que nós amamos, que estão aqui e as que já partiram para o mundo espiritual. Envolva também aqueles que nós temos um pouquinho de dificuldade de relacionamento. Que esses possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Nós agradecemos, Pai, agradecemos por ter pessoas que nós amamos na nossa vida, agradecemos pelos desafios diários, agradecemos pela nossa vida e principalmente, Pai, agradecemos pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus e toda a equipe espiritual que envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.